Olá pessoal, eu sou o Bruno Lever e o tema da nossa aula de hoje é a Política Nacional de Relações de Consumo. Essa política está estabelecida lá nos artigos 4º e 5º, no capítulo 2º do CDC. Estou com ele aberto aqui para acompanhar ele com vocês. Te convido aí a abrir o seu VADMEC, o seu Código de Defesa do Consumidor, para você ler comigo esse artigo. Eu vou ler e comentar ele com você item por item, tá bom? É um artigo importantíssimo que estabelece princípios e diretrizes fundamentais para as relações de consumo que vão influenciar ao longo de todos os demais artigos do CDC, ao longo da aplicação prática, doutrinária e jurisprudencial do Código. E aí é muito importante, então, para o aplicador do direito, para o intérprete, para o estudioso do direito, conhecer essas regras, essas diretrizes e esses princípios básicos que estão estabelecidos nos artigos 4º e 5º do CDC, tá bom? Então, vamos ler aí o caput do artigo 4º primeiro. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Olha como que o CDC é todo interligado e os seus princípios se irradiam e se concretizam em regras ao longo do Código. Quando o artigo 4º ele fala que a Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores com respeito à sua dignidade, saúde e segurança, eu posso remeter você lá para os artigos 8º a 17 do CDC, que tratam da responsabilidade por fato do produto ou do serviço, que é a responsabilidade em caso de danos à dignidade, à vida, à saúde e segurança do consumidor. Assim como quando o artigo 4º continua e diz também que cabe o respeito, o atendimento às necessidades dos consumidores e o respeito à proteção de seus interesses econômicos, eu posso remeter você lá para os artigos 18 a 26 do CDC, que tratam da responsabilidade civil pelo vício do produto ou do serviço, ou seja, aquele produto ou aquele serviço que não funciona direito e viola a incolumidade financeira do consumidor. Lá são regras concretas para aplicar esses princípios gerais de proteção, de tutela integral do consumidor, de tutela da sua integridade psíquica, física e financeira, patrimonial. Mas muito bem, vamos prosseguir então, começando pelo inciso 1º, né? Atendidos aí os seguintes princípios. Primeiro princípio, artigo 4º, inciso 1º, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Gente, o princípio da vulnerabilidade é, se não o mais importante, um dos mais importantes das relações de consumo. Afinal de contas, é condição indispensável para a aplicação do CDC. Só se aplica o Código de Defesa do Consumidor àqueles que são vulneráveis. Todo consumidor é vulnerável. Se o consumidor não for vulnerável, ou melhor, se aquele adquirente do produto ou do serviço não for vulnerável, ele não é consumidor, não tem relação de consumo, não se aplica o CDC, que é um diploma protetivo por natureza, que guarda no seu DNA a proteção do sujeito especialmente vulnerável, chamado consumidor. Então, o artigo 4º, inciso 1º, traz o princípio da vulnerabilidade, princípio fundamental, que garante aí a aplicação de um código protetivo e parcial àqueles sujeitos que estejam em desvantagem na relação contratual, material ou extracontratual com o fornecedor, tá bom? Inciso 2º, princípio da ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. O artigo 5º, inciso 32 da Constituição, prevê como direito fundamental a proteção do consumidor e estabelece que a proteção do consumidor será exercida pelo Estado, ou seja, incumbe ao Estado, em primeiro lugar, a proteção, a tutela deste sujeito vulnerável, por meio da adoção, primeiro, de uma legislação especial, que é o CDC, e segundo, por meio da adoção de mecanismos específicos de tutela direta pelo Estado do consumidor, sendo eles, acompanhem comigo aí no inciso 2º, primeiro, iniciativa direta, né? Ou seja, o Estado diretamente tutelar o consumidor.
seja por meio da criação de juizados especiais especializados em relações de consumo, de promotorias de justiça especializadas na defesa do consumidor, de defensorias públicas para cuidar dos interesses do consumidor hipossuficiente, do consumidor sem meios financeiros de arcar aí com os honorários de um advogado particular. Então, aqui a atuação do Estado de forma direta, por iniciativa direta para tutelar o consumidor. Mas também, aí na linha B, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. Ou seja, o Estado deve fomentar que os consumidores se organizem por meio da criação de associações para representar os interesses desses consumidores. Ou seja, o Estado atua direta, mas também indiretamente, fomentando que entidades, muitas vezes privadas, se organizem para dar mais força, mais peso à tutela do consumidor, diluindo custos, aumentando a abrangência, aumentando até mesmo a força na defesa do consumidor. Prosseguindo aí comigo no inciso 2º, agora a linha C, pela presença do Estado no mercado de consumo. Ou seja, o Estado deve proteger o consumidor por meio da sua presença no mercado de consumo, seja diretamente fornecendo bens para o consumidor, subsidiando muitas vezes o custo da aquisição de alguns bens que são caros e que são, porém, de necessidade primária do consumidor. Então você vê situações onde o Estado toma para si o fornecimento direto, né? Não por meio de concessionário, mas direto, de energia elétrica, de serviço de metrô, garantindo ali tarifas módicas para que o consumidor tenha acesso àqueles serviços que são básicos, transporte, energia. Mas ele também pode atuar aí na economia de forma indireta, delegando para o particular a prestação desses serviços essenciais, que são muitas vezes de titularidade do Estado, mas regulando como que esse particular vai fazer isso. Então, no contrato de plano de saúde, por exemplo, a operadora só pode reajustar a sua mensalidade dentro das regras que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Estado, prevê. Então, num contrato que seja contrato de consumo, a operadora não está livre para reajustar a tarifa ali que ela cobra do consumidor, a mensalidade que ela cobra do consumidor. O Estado regula isso, o Estado põe limites a esse reajuste para garantir ao consumidor o acesso a esses serviços fundamentais. E prossiga aí comigo agora a linha D desse inciso 2º. O Estado deverá tutelar o consumidor por meio da garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Se o consumidor não consegue, caso a caso, em todos os produtos, verificar como que o produto foi fabricado, por quem que ele foi fabricado, se ele atende a todas as condições, ele conta que o Estado faça isso por ele. Então existem entidades que vão existir para homologar determinados produtos ou serviços. Por exemplo, se um determinado fabricante quer importar alguns produtos de telecomunicação, por exemplo, produtos ligados à fibra ótica aqui para o país. Se esses produtos são importados, a Anatel, que é a agência reguladora do setor de telecomunicações, precisa primeiro verificar esses produtos e homologar. Ou seja, o fornecedor não vai poder comercializar aqueles produtos no mercado sem a homologação da Anatel. A Anatel dá a chancela, homologa de que aquele produto atende a padrões mínimos de qualidade. Ou seja, o Estado também atua fiscalizando, verificando qualidade, segurança dos produtos que são importados ou fabricados aqui mesmo pelos fornecedores, para que antes deles serem colocados no mercado, seja feita uma análise de se eles funcionam bem, se eles não vão gerar danos ali para o consumidor, tutelando a sua integridade patrimonial e a sua integridade física, a sua saúde, sua integridade psíquica. Então, o Estado tem o dever primário de garantir que só cheguem ao mercado de consumo, ou só permaneçam no mercado de consumo, aqueles produtos adequados e seguros. Aqueles produtos que tenham ali informações adequadas sobre a sua forma de uso, tenham sido fabricados de forma adequada, apresentem para o consumidor os riscos inerentes à sua utilização. Por isso, a vigilância sanitária, por exemplo, pode e deve fiscalizar os estabelecimentos comerciais e interditar aqueles que forneçam produtos fora do prazo de validade, produtos impróprios para o consumo, recolher mercadorias. Isso tudo é o Estado atuando no mercado e isso tudo é o Estado, acima de tudo, garantindo que só permaneçam no mercado
produtos e serviços com qualidade, com adequação e com segurança. E o consumidor contando ali com esta presunção de que o Estado fiscaliza e o Estado só permite o ingresso no mercado de consumo de produtos e serviços adequados, que funcionem direito, que não gerem danos, ok? Muito bem. Agora, inciso terceiro, é princípio também voltado à realização da Política Nacional de Defesa do Consumidor, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Pessoal, esse inciso terceiro do artigo 4º traz uma série, um monte de princípios, né? Muito importantes. Então, o primeiro deles aqui é o princípio da harmonização. Veja bem, o que o artigo 4º, inciso 3º está dizendo é que na hora de proteger o consumidor, deve-se ter em mente que não pode, para proteger o consumidor, matar o fornecedor. Ou seja, deve haver uma harmonização de interesses, tanto do interesse de tutela do consumidor, quanto do interesse de se permitir a exploração de atividades econômicas, a livre iniciativa e o desenvolvimento tecnológico. A proteção do consumidor não pode ser nunca barreira para o desenvolvimento tecnológico do país. Então, deve-se harmonizar interesses tanto do consumidor, considerado como vulnerável, quanto do fornecedor. É o princípio da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Há também aqui um segundo princípio muito interessante, que é o princípio da dimensão coletiva. É um princípio que nos chama a atenção para o fato de que as relações de consumo gozam de um interesse coletivo, muitas vezes difuso, ou seja, vão muito além daquela relação particularizada entre um fornecedor e um consumidor, tendo uma dimensão muito mais ampla. Um exemplo clássico disso é quando, numa situação de desastre ambiental, não é? Numa determinada área, não se permite ao fornecedor aumentar excessivamente o preço do produto dele só porque a demanda pelo produto aumentou. Aqui, como é considerada aí a dimensão coletiva do direito do consumidor e a necessidade de acesso a produtos básicos pelos consumidores, o fornecedor não está totalmente livre para reajustar os seus preços e se aproveitar de uma situação de aumento da demanda e aumento da escassez. Do mesmo modo, o comerciante, nesses casos, poderá limitar a aquisição do produto por CPF, ou seja, apenas 1 galão de água por CPF. Por quê? Porque aqui, tendo em vista a dimensão coletiva do direito do consumidor, ele pode, o comerciante, fazer essa limitação para que, diante daquele desastre ali, todos os consumidores, ou o maior número possível de consumidores, tenham acesso àqueles produtos essenciais, como água, arroz, feijão, e não somente aquele consumidor que chegou primeiro ou tem mais dinheiro e quer levar o estoque inteiro. Perceberam? É a atenção à dimensão coletiva do direito do consumidor, superando ali os limites da relação meramente privatista, individualista, entre o fornecedor e o consumidor imediatamente considerados. Ok? Muito bem. No final, nós temos ainda um terceiro princípio, que é o princípio da boa-fé objetiva. Princípio fundamental, previsto não só no Código Civil, mas também aqui no Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o princípio da boa-fé objetiva já era previsto aqui no Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, antes mesmo da sua previsão, né, como boa-fé objetiva, no Código Civil de 2002, ok? No artigo 422. Então, a previsão da boa-fé objetiva veio primeiro aqui no Código de Defesa do Consumidor e depois a boa-fé objetiva apareceu lá no artigo 422 do Código Civil de 2002, ok? E quarto e último aqui, o princípio do equilíbrio, né? O princípio do sinalagma, da busca por relações contratuais equilibradas entre consumidores e fornecedores, ok? Muito bem. Agora, inciso 4º. O inciso 4º trata da educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Ou seja, a política nacional de proteção do consumidor, ela congrega a realização de ações pelos órgãos do Estado e até mesmo pelos órgãos da iniciativa privada voltados à defesa do consumidor, de eventos, de campanhas, de uma série de atos para levar educação para o consumo, para o mercado.
tanto para os fornecedores quanto para os consumidores. Então, você já deve ter visto aí os PROCONs fazendo campanhas de conscientização dos fornecedores, fazendo campanhas de informação para os consumidores. Você já deve ter visto até comissões da OAB fazendo campanhas de educação e conscientização na rua, de lojistas, de consumidores panfletando. Isso tudo é parte desta política nacional de relações de consumo, da qual aí fazem parte órgãos governamentais e não governamentais voltados aí para a proteção do consumidor, incluídos PROCONs, Ministério Público, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, organizações, associações privadas, dentre outras entidades, tá bom? Muito bem. Agora, acompanha comigo aí o inciso 5º do artigo 4º. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Veja que interessante, o Estado deve fomentar que os fornecedores desenvolvam, eles próprios, mecanismos para controlar a qualidade na prestação dos seus serviços e confecção de seus produtos, bem como formas de resolver os conflitos com os consumidores amigavelmente por meio da mediação de conflitos, tá bom? Outra importante ferramenta para a realização aí dos interesses do consumidor dentro desta política de proteção do consumidor. Muito bem. Inciso 6º. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Ao se tutelar a livre iniciativa e a livre concorrência, está se tutelando, ainda que indiretamente, o consumidor, livrando ele de produtos pirateados, de produtos adulterados. Então aqui o Estado deve, por meio, inclusive de legislações específicas, como a Lei de Defesa da Concorrência, proteger o consumidor, garantindo ali o acesso a produtos adequados, a produtos bem fabricados, a produtos homologados ou autorizados ali a serem comercializados, tá bom? Muito bem. Inciso 7º. Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Incumbe, sobretudo, ao Estado, gente, prover serviços de qualidade para o consumidor. Os serviços públicos devem ser prestados sempre tendo em vista uma racionalização e uma constante melhoria no acesso e na qualidade para os consumidores. Lembrando que os serviços públicos são, sim, em algumas situações, relação de consumo. Quando são prestados de forma individualizada, somente para quem demanda aquele serviço, você consegue individualizar cada um dos consumidores, você tem ali uma relação de consumo. São os casos, por exemplo, de serviços de telefonia, de serviços de transporte aéreo, de serviços de energia elétrica, que são serviços de titularidade do Estado, mas que são delegados normalmente a particulares. No seu exercício, não é delegada a titularidade do direito, mas o seu exercício. E nesses casos, o serviço é público, embora prestado por particular, mas continua sendo público e configura a relação de consumo. A relação com uma operadora de telefonia, com a companhia aérea, é relação de consumo. Diferente daqueles serviços que normalmente são remunerados por impostos, são prestados de forma indivisível e universal e que o consumidor não tem opção de pagar ou não por ele. Ele paga por meio de imposto, ainda que ele não use, como aquela educação pública prestada diretamente pelo Estado, a saúde pública prestada diretamente pelo Estado, como o SUS, a segurança pública por meio da Polícia Militar. São serviços públicos, mas esses que são gerais, indivisíveis, que o consumidor não escolhe se paga ou não, se usa ou não, eles não são considerados relação de consumo, apesar de serem serviços públicos, tá bom? Muito bem. Prosseguindo então, o último inciso, inciso 8º, estudo constante das modificações do mercado de consumo. Então está dentro das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional das Relações de Consumo, o estudo constante de como o mercado de consumo evolui, de como as práticas entre fornecedores e consumidores evoluem, para que a proteção do consumidor siga no mesmo passo que a evolução tecnológica, que a evolução das práticas adotadas pelos fornecedores, de modo a manter sempre atualizada a proteção do consumidor, tá bom? Muito bem.
Agora, gente, vamos passar para o artigo 5º. O artigo 5º traz os instrumentos que vão garantir a execução dessas diretrizes, desses princípios básicos da Política Nacional das Relações de Consumo. Então, eu te convido a ler comigo aí o caput do artigo 5º, que diz o seguinte: para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Primeiro, manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. É o papel desempenhado, sobretudo, pelas defensorias públicas, que prestam ali assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente financeiramente, que não tem condição de pagar um advogado. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que a lei usa não a expressão assistência judicial, mas assistência jurídica, o que significa que nós podemos entender que a assistência aqui é muito mais ampla do que assessorar o consumidor simplesmente na propositura de uma ação judicial, envolvendo o seu assessoramento, inclusive, antes de um processo. Ou seja, quando o consumidor tem um problema ali, ajudá-lo no acionamento extrajudicial do fornecedor, ajudar o consumidor na renegociação de uma dívida, ajudar até mesmo o consumidor na análise de um contrato, ajudá-lo numa tentativa de conciliação extrajudicial. Função essas que normalmente são desempenhadas pelos PROCONs, que vão fazer ali, se o consumidor tem um problema, vão ajudá-lo a notificar a empresa, chamá-la para uma tentativa de conciliação extrajudicial, vão desempenhar um papel informativo muito importante para o consumidor. Então é o Estado atuando por meio da assistência jurídica integral e gratuita para os consumidores carentes para realizar aquelas diretrizes que nós estudamos lá no artigo 4º de proteção do consumidor no mercado de consumo. Muito bem, agora vamos para o inciso 2º. Instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, ou seja, para realizar com eficiência essas diretrizes e princípios básicos, o Estado pode, dentro da sua disponibilidade orçamentária, óbvio, criar dentro do Ministério Público promotorias especializadas na defesa do consumidor, né? As cidades maiores têm, a maioria das capitais tem essas promotorias especializadas na tutela dos interesses do consumidor. Promotores de justiça que atuam especializadamente, exclusivamente na proteção dos direitos coletivos e difusos dos consumidores. Agora, leia comigo o inciso 3º. Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Pessoal, o CDC tem lá na sua parte final, a partir do artigo 61, uma parte criminal, uma parte que estabelece tipos penais, condutas que configuram crime contra o consumidor. E aqui o artigo 5º, no inciso 3º, prevê que o Estado pode criar delegacias de polícia especializadas na proteção do consumidor, para casos onde o consumidor, sendo vítima de um crime de consumo, possa procurar essa delegacia especializada na apuração, na investigação e no registro destes crimes contra o consumidor, para criar uma polícia especializada com aparato específico para cuidar do consumidor e protegê-lo contra crimes específicos nas relações de consumo, tá ok? Muitos locais, muitas cidades, muitas capitais contam com essas delegacias especializadas na proteção do consumidor. Inciso 4º. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Aqui, o Estado pode, para garantir as diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo, criar juizados especiais de consumo, especializados só em causas de pequena complexidade de consumo, não é? Aquelas causas de menor complexidade de direito do consumidor podem ir para lá, as de maior complexidade vão para a Justiça Comum. E na Justiça Comum podem existir varas especializadas, conforme a organização judiciária de cada estado, varas especializadas de defesa do consumidor dentro lá do fórum, dentro da Justiça Comum, ok? Então podem ser criados juizados especializados na defesa do consumidor, ali nas relações de consumo, e varas especializadas também na atuação em relações de consumo, ok? Não é, gente, que o juiz vai ser parcial e proteger propriamente o consumidor, não. Mas o juiz vai aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, que é um código protetivo. E ele vai ser um juiz especializado ali, porque a vara dele é só
para a relação de consumo, o juizado ali é só para a relação de consumo, ok? E pode ser inclusive que esse juizado tenha divisões internas específicas para juízes que atuam nas causas de telecomunicação, juízes que atuam nas causas de companhia aérea. Isso permite ao juiz ter um maior contato só com aquela matéria e se especializar e aumentar ali a expertise dele na aplicação do CDC para melhorar a realização jurisdicional, né, a prestação jurisdicional para o consumidor que procura o judiciário para ver respeitados os seus direitos. Por fim, o inciso 5º do artigo 5º, que prevê a concessão de estímulos pelo Estado à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Como nós vimos lá, o Estado atua no mercado de consumo não só direta, mas também indiretamente, fomentando que os consumidores se organizem e criem associações voltadas para o fomento de informação, voltadas para a tutela coletiva dos seus direitos em juízo e fora dele, voltadas para a sua representação perante os fornecedores. Os fornecedores costumam se organizar muito bem, tem entidades representativas do seu setor, como a FEBRABAN, né? Federação dos Bancos, nós temos aí Federação do Comércio, a FEComércio. Então é importante que o consumidor também tenha uma capacidade de articulação com a ajuda do Estado para se organizar, para poder trazer as suas reivindicações de igual para igual, com o máximo que ele conseguir de igualdade perante os fornecedores, para garantir aí a defesa dos seus direitos. Ok, gente? Então é isso. A Política Nacional das Relações de Consumo traz essas diretrizes e esses instrumentos de realização que nós estudamos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui um comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para não perder as próximas aulas, porque é cada tema mais legal que o outro. Podem ter certeza que eu vou preparar sempre conteúdos muito bacanas aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.